Olá pessoal, tudo bem? Essa primeira semana foi muito importante para eu começar a identificar alguns padrões de comportamento e para eu realmente começar a sentir vocês, sentir o grupo, sabe? A partir agora dessa semana, vocês vão ter orientações diárias e cada orientação dessa vai ser para guiar vocês para conseguirem seguir, né, as nossas 3 fases aqui do nosso programa, do nosso programa de 6 meses. Lembra das 3 fases? Primeiro, parar de engordar. Segundo, começar a emagrecer de fato. E terceiro, não engordar novamente, ok? E assim, pode ser que eu dê alguma orientação para você que imediatamente não faça qualquer sentido. Você pense bem assim, mas o que isso que a Camila está falando tem a ver com emagrecimento? Eu quero te dizer que isso é normal. Eu peço que nesse primeiro momento vocês acreditem em mim e comecem a experimentar, ok? Nós vamos viver aqui um quebra-cabeça. E à medida que vocês forem fazendo e forem movimentando as peças desse quebra-cabeça de vocês, vocês vão perceber que as coisas vão começar a fazer mais sentido. Então, meu pedido para você é que experimente, faça, acredite. Somente assim você vai saber o que dá certo para você e o que não dá, beleza? Aqui nós vamos trabalhar os nossos 5 sentidos. E assim, eu sei que algumas pessoas têm um sentido, de repente, mais apurado do que o outro. De repente, tem uma pessoa que tem uma audição muito apurada, mas o olfato não é muito apurado. Não se preocupe, nós vamos trabalhar os 5 sentidos. E quais são nossos 5 sentidos? Visão, paladar, olfato, tato e audição. Sabe por que isso é importante? Porque vocês engordaram, porque vocês receberam estímulos para isso. Vocês receberam estímulos que te levaram a engordar. Pode ter sido, por exemplo, o estímulo do olfato. Sabe aquele cheirinho de bolo da sua avó? Ou aquele cheirinho da comida da sua mãe? Ou sabe, de repente, aquele perfume que te lembra alguém? Ou pode ter sido pelo seu estímulo da audição, por exemplo. Sabe aquela música que lembra aquele tempo? Aquele tempo que você fala assim, época boa. Ou então o som daquela voz da pessoa que, quando conversava com você, quando você escutava, te trazia conforto, te trazia segurança, sabe? Ou pode ser até aquela voz que de alguma forma te punia, te trazia insegurança, que te diminuía. Você recebeu estímulos para isso. Pode ter sido também por meio do sentido sinestésico, tato, né? E com relação ao tato, eu quero contar para vocês um caso que aconteceu esses dias, nesse mês passado, e eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Olha só o que aconteceu. Uma moça me procurou esses dias para ajudá-la a se livrar dos doces. Segundo ela se dizia assim, viciada em doce. Ok, beleza, mas assim, antes de fechar qualquer processo de coaching, eu procuro me encontrar com a pessoa, ou pessoalmente ou virtualmente, para identificar nela, identificar nas questões dela, se realmente as ferramentas de coaching e o meu conhecimento de coaching são suficientes para poder contribuir com o emagrecimento da pessoa, percebe? E aí nós tivemos essa primeira conversa. E nessa primeira conversa, ela me falou isso, né, que ela se achava viciada em doce, e aí eu comecei a investigar um pouquinho sobre essas questões do doce. E eu perguntei para ela bem assim, tá, mas quais são os doces que são assim, irresistíveis para você, que você se diz realmente viciada? Aí ela começou a enumerar para mim, olha só. Ela falou bem assim, que gostava de brigadeiro, esses brigadeiros caseiros mais molinho. Ela disse que era viciada em Nutella, viciada também em pasta de amendoim com açúcar, que tem a pasta de amendoim sem açúcar, mas ela falou que gostava da pasta docinha, ok? E também ela me disse que gostava de... e ela disse que quando não tinha nada disso, ela tomava leite condensado puro. Ela simplesmente abria a lata e tomava o leite condensado. Aí eu perguntei pra ela bem assim, bolo com recheio, brigadeiro de festa, pudim, sorvete, esses doces não te atraem? Ela falou, não, Camila, esses doces não, são mais esses que eu te falei mesmo. Eu falei, beleza. Vocês conseguem observar a semelhança, o padrão desses doces que ela se dizia viciada? Percebam que todos esses doces, brigadeiro molinho, Nutella, pasta de amendoim ou o leite condensado, todos esses doces, qual é a semelhança entre eles? Além do sabor doce, obviamente, né? A textura. Todos esses doces em que ela se dizia viciada são pastosos. Tem uma textura comum, percebe?
E aí, quando eu percebi isso, eu fiz a ela uma pergunta, assim, dessas perguntas de coach, sabe? Uma pergunta bem direcionada. E ela, nesse momento, ela se emocionou muito. E aí, ela percebeu e falou pra mim nesse momento, foi até um momento bem bonito. Ela falou assim, Camille, então, eu não sou viciada em doce, como eu sempre disse, como eu sempre acreditei. Eu sou viciada, eu tenho necessidade dessa textura pastosa. E aí nós estamos agora no processo de coaching trabalhando isso. E por que eu estou contando isso tudo para vocês? Para explicar para vocês a importância da gente trabalhar aqui também essa questão do sinestésico, essa questão da textura, do tato, do sentir o alimento na nossa boca, sentir o alimento da nossa mão. Percebe? Ok, podem ficar tranquilos que a gente vai trabalhar isso aqui. Mas, continuando, nós já falamos então sobre o sentido do olfato, do sinestésico, do auditivo. E agora então vamos falar do paladar, né? Sobre o paladar, o que eu quero falar para você é o seguinte: gosto é diferente de sabor. Anotem isso. Gosto é diferente de sabor. Por exemplo, o gosto mesmo do jiló, o gosto de um pudim, um gosto de, sei lá, um chocolate, o gosto é o mesmo. Porque jiló é jiló, pudim é pudim, chocolate é chocolate, percebe? O gosto dele é o mesmo, mas o sabor dele é diferente. O sabor do jiló é diferente para você, é diferente para mim. O sabor de um pudim é diferente entre as pessoas. O sabor de um chocolate também é diferente entre a gente. Então o gosto é diferente de sabor, porque o sabor do alimento eu dou a partir das minhas experiências. O sabor que você dá, que você sente dos alimentos é a partir das suas experiências. Quem me chamou a atenção para isso foi uma entrevista que eu e a Ana Villanova, que está aí no grupo também, nós fizemos juntas uma entrevista com um coach bem conhecido, chamado Homero Reis. Eu vou deixar aí para vocês o link dessa entrevista, para vocês, caso queiram assistir essa entrevista na íntegra, e foi bem interessante, vocês podem assistir, está no meu canal do YouTube, ok? Então, gente, isso significa que não existe alimento bom ou alimento ruim. O sabor bom ou ruim vem das nossas experiências. O problema é que muitas vezes a gente experimenta uma coisa pela primeira vez e já diz que não gosta. Ou pior, a gente nem experimenta, olha e fala, não, isso eu não gosto, sem nem mesmo experimentar. Então o convite nesses 6 meses em que nós vamos passar juntos é experimentar, ok? E ver o que funciona para você e o que não funciona para você. Vamos identificar juntos os sabores dos alimentos, ok? Vamos nos permitir. Por último, então, eu quero falar para vocês aqui sobre o último sentido, né? O 5º sentido, que é o sentido da visão. Quer ver uma coisa? Se eu perguntar para você bem assim, me fala 5 cores do seu prato do almoço de ontem. Você vai lembrar? Você lembra o que você comeu ontem no almoço? Você lembra das cores do seu prato? Pois é, muitas pessoas não. Aqui nós vamos passar a ser protagonistas da nossa história. Protagonistas do nosso emagrecimento. Aqui não é sobre mim ou sobre uma colega do grupo. Aqui é sobre você. Aqui é sobre você se permitir experimentar, fazer coisas diferentes do que você tem habituado a fazer. O que um faz, o outro faz, não interfere em você. O que você faz interfere em você, ok? Você vai emagrecer porque você quer e não porque você precisa. O estado de escolha, escolher emagrecer, vai te colocar no estado de presença, de você assumir as suas escolhas e as decisões pela sua vida. E emagrecimento é uma dessas escolhas. Ao você se colocar presente para o que você está vivendo exatamente nesse momento, você deixa de agir no modo automático. E você age no modo automático quando, por exemplo, você come por impulso. Isso já aconteceu com você? Comer por impulso, se arrepender imediatamente e tudo foi tão rápido que você nem percebeu. Quando viu, o negócio já estava na sua boca, você já tinha engolido. Isso já aconteceu com você? Comigo já, algumas vezes. Isso é agir no modo automático. E isso leva a engordar. Mas podem ficar tranquilos que nós vamos viver isso tudo juntos. E o legal de você compartilhar aí no nosso grupo é que a sua experiência pode contribuir com o emagrecimento do outro. É interessante você também acompanhar o que o seu membro, né, o seu colega aqui do grupo também está compartilhando, porque isso também diz respeito a você. Isso também pode contribuir para o seu emagrecimento.
Afinal de contas, quantas pessoas, gente, prestem atenção nisso, quantas pessoas existem no Brasil ou fora do Brasil que desejam emagrecer? Quantas? Imagina. Muitas, né? Por que você acha que você foi colocado exatamente nesse grupo, exatamente com essas pessoas que estão aqui? Porque nós temos linhas invisíveis ligando uns aos outros. A minha experiência, o meu comportamento pode contribuir com você. A sua experiência pode contribuir também com o meu emagrecimento. Aqui nós estamos todos ligados. O interessante do grupo é que quando você compartilha a sua experiência, você ajuda o outro a identificar semelhanças e diferenças de você. Muitas vezes é o outro que aponta as nossas incoerências. Muitas vezes é o outro que aponta os nossos pontos cegos. Mas como esse grupo ele é muito grande, né, eu vou cobrar foco de vocês. Aqui não vai ser permitido nada, postar absolutamente nada que não esteja relacionado com o nosso tema, né, o nosso objetivo, que é emagrecimento e bem-estar, tudo bem? Se eu perceber que tem alguém fugindo do foco, eu vou chamar no privado, tá ok? E se eu perceber também que você está muito quietinho, não participa, e eu sei que se você está aqui, você tem algo para contribuir com a gente. Se você também ficar muito quietinho, eu te peço a permissão de também te chamar no privado e também provocar em você alguma participação no grupo, porque você é importante para esse grupo. A sua experiência também é importante para a gente, então por favor compartilhe. Cada chama aqui é importante para a gente manter a nossa fogueira acesa. 6 meses parece pouco tempo, mas muita coisa vai acontecer nesses 6 meses. É muito importante que nós, enquanto grupos, enquanto membros, né, de uma comunidade que nós formamos, a gente mantenha essa chama acesa, porque afinal de contas, se você está aqui, é porque você ou deseja emagrecer ou se interessa muito por esse assunto. Esse assunto, de alguma forma, é importante para você. Então participe. Mas com foco, tá ok? Outra coisa, nós temos também um código de honra. Esse código de honra são algumas regrinhas que eu e minha equipe criamos para poder manter o grupo focado, tá? Então, eu vou mandar para vocês, no privado de cada um de vocês, esse código de honra. Por favor, quando você receber essa mensagem e conseguir ler, me mande um ok. Tá? Para eu saber que você leu e que você está ciente do nosso código de honra. Se você discordar de alguma coisa, também pode falar. E se você também quiser fazer alguma sugestão, pode mandar que eu, junto com a minha equipe, a gente vai avaliar e considerar a sua sugestão, tá ok? Bom, o que mais então? Nós vamos viver, como eu disse, as 3 fases do emagrecimento, né? Primeiro parar de engordar, emagrecer e não engordar novamente. Como que nós vamos medir essas 3 fases? Como que nós vamos saber que você está vivendo de fato essas 3 fases? Vai ser por meio da balança? Não, vai ser por meio de uma fita métrica. Nós vamos medir a evolução do seu emagrecimento não pelo peso na balança. Um peso na balança não diz nada sobre você. Nós vamos aqui começar a tirar, arrancar de você essa neura, essa coisa de querer ficar se pesando todo dia, ou querer ficar se pesando, ou ficar nervoso, ansioso, triste ao se pesar, tá ok? Aqui o nosso objeto de medição, de avaliação, vai ser simplesmente uma fita métrica. E com a fita métrica nós vamos medir a nossa cintura umbilical. E para não ficar muita informação já nesse vídeo, depois eu vou explicar para vocês sobre essa questão da importância de se medir a cintura umbilical, tá ok? Isso tem a ver com a nossa gordura visceral, que é a gordura que está entranhada, né, agarrada entre os nossos órgãos vitais. E é essa gordura que provoca risco de doença, risco de vida, tá ok? Mas pode ficar preocupado que depois eu vou explicar isso em outro momento, para não ficar muita informação hoje aqui nesse vídeo. Essa medição, ela vai ser feita toda quarta-feira. Camila, então eu não tenho que fazer na segunda-feira? Não começa na segunda-feira? Sim, começa na segunda-feira. Mas a medição da cintura umbilical, nós vamos fazer toda quarta-feira. Sabe por quê?
Porque na segunda-feira, normalmente o nosso corpo ele tá um pouco mais inchado, porque ninguém é de ferro, e eu sei que aos finais de semana a gente abre uma exceção aqui, outra lá, e acaba comendo alguma coisa fora do padrão para quem está querendo emagrecer, né? Eu sei que isso é normal e aqui eu não quero que a gente se iluda dizendo que não vai fazer isso, né? Então, para que dê tempo do seu corpo desinchar, tá? Do final de semana, a nossa medição vai ser feita toda quarta-feira, tá ok? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: vocês têm até quarta-feira dessa semana para arrumar uma fita métrica. Quando você for arrumar essa fita métrica, não sei se você vai comprar uma fita métrica, gente, deve custar R$2, R$3 em alguma papelaria, você acha fácil em qualquer lugar. Mas você tem que prestar atenção ao você comprar essa fita métrica, você vê o tamanho dela e ver se o tamanho dela é suficiente para dar uma volta aqui na sua cintura. Tá ok? Então, ao você procurar essa fita métrica, observe isso, se ela é suficiente para dar uma volta aqui na sua cintura, mais ou menos na altura do seu umbigo, tá? Pode usar o seu umbigo como referência, tá ok? E pode ficar tranquilo que depois eu vou explicar como vocês vão fazer essa medição direitinho, beleza? Bom, essa primeira fase do grupo, a fase de parar de engordar, ela vai ter a duração de 4 semanas. Nós já estamos na segunda semana, né? Primeira semana foi de apresentação e agora a gente está entrando na segunda semana dessa primeira fase, que é parar de engordar. Aí você pode estar pensando assim: ah, Camille, então eu vou ter que esperar 4 semanas para começar a emagrecer? Não! Você pode começar a emagrecer desde agora. Não tem problema, você não é proibido emagrecer, tá ok? Mas o que eu quero trazer para você é que durante essas 4 semanas, você não precisa ficar preocupado em emagrecer. O seu foco dessas 4 semanas vai ser simplesmente você não engordar, vai ser simplesmente você parar de engordar, tá ok? As suas escolhas, então, e lembre-se que emagrecer é escolha, as suas escolhas vão ser simplesmente para não engordar. E você pode ter certeza que você vai aprender muito sobre você nessa primeira fase. Eu particularmente considero essa primeira fase do parar de engordar a fase mais importante desse processo de emagrecimento consciente. E aí, depois, né, quando a gente estiver chegando ao final, vocês vão entender o porquê disso. Por que essa fase é a mais importante? Bom, ok. Então, cada dia, a partir de agora, nós vamos ter um foco. Cada dia, vocês vão receber uma orientação diferente, tá ok? E também, assim, ao longo da semana, né, ao longo dos dias, vocês vão receber algum conteúdo extra meu. Pode ser alguma leitura que eu fizer e eu compartilho com vocês. Algum conteúdo extra que eu acho interessante compartilhar com vocês, eu vou compartilhar, tá? Então, todo dia vai ter um conteúdo extra e todo dia eu vou responder perguntas na medida que vocês forem fazendo e na medida que for possível eu responder, tá ok? Nos finais de semana, lembre, nós temos aqui convidados especiais. Então, nos finais de semana, nós vamos abrir o espaço para os nossos convidados especiais para compartilharem com a gente conteúdo sobre espiritualidade, finanças, comportamentos em geral, relacionamentos, alguns produtos. Então, nos finais de semana vai ser aberto para os nossos convidados especiais, beleza? Uma outra novidade que eu trago para vocês hoje: nós também vamos ter um grupo fechado no Facebook. Todo o conteúdo meu e dos parceiros, dos convidados especiais, nós vamos colocar também lá no grupo do Facebook. Porque eu sei que aqui no WhatsApp, às vezes, o volume de mensagens é muito grande e muitas vezes se acumula, e aí acaba, né, você pode acabar perdendo algum conteúdo importante. Então, a minha equipe, ela veio com essa ideia, né, da gente criar um grupo também no Facebook para todo o nosso conteúdo a gente colocar lá. Então eu vou deixar o link aqui logo abaixo para vocês clicarem e pedirem a entrada lá no grupo do Facebook. Agora, uma questão muito importante que eu quero conversar com você é o seguinte: você pode estar pensando assim: ah, então se vai ter grupo do Facebook, eu posso sair do grupo do WhatsApp. Se você decidir fazer isso, eu vou respeitar a sua escolha. Mas eu peço que antes de você fazer isso, você me escute, ok? Olha só. Um grupo da WhatsApp, como eu disse, né? Nós estamos aqui por alguma questão, por algum motivo, né? Muitas vezes um gesto, um comportamento de uma pessoa
que está no nosso grupo não nos agrada e nos causa sentimentos e nos provoca algumas reações, né? Pode ser de raiva, pode ser de desprezo, ou pode ser de indiferença, não é assim? O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: o outro que nos aponta os nossos pontos cegos, o outro que nos aponta as nossas incoerências, o que me incomoda no outro, o que te incomoda no outro, é a sombra que você deve avaliar em você mesmo, tá? Isso é uma questão muito profunda, nós podemos conversar sobre isso futuramente aqui no grupo, tá ok? Mas eu peço que você considere isso antes de tomar essa decisão de ficar apenas no grupo do Facebook. Eu espero que todos vocês optem por ficar aqui no grupo do Facebook, do WhatsApp, e também entre no grupo do Facebook, tá ok? Se o volume de mensagens aqui no grupo do WhatsApp for muito grande e você não conseguir acompanhar, simplesmente foque nas minhas orientações, tá? Não preocupa com o comportamento do outro, ok? Foque nas minhas orientações e foque em você, porque aqui nós estamos em um grupo, mas o que vai comandar, o que vai direcionar o seu emagrecimento são os seus comportamentos, ok? Então, um comportamento do outro não vai impactar diretamente no seu emagrecimento. Então, permaneça aqui no grupo do WhatsApp e foque simplesmente nas minhas orientações, nas orientações dos parceiros, tá? E foque em você. Cumpra e participe das orientações que forem passadas aqui, tanto por mim quanto pelos parceiros, para você se sentir inserido nesse grupo. Somente assim, somente participando e fazendo e sentindo como o seu corpo está reagindo às nossas orientações, você vai se sentir pertencente a esse grupo. Então aqui está o meu convite para você, tá ok? Beleza. Ok, e aí, vocês gostaram dessas novidades, dessas primeiras orientações? Vamos com tudo. Agora, aproveitando o embalo, assiste aí o vídeo de orientação específico dessa segunda semana. Eu não vou deixar você desistir. Bora, já começou. Bora!